Irmãos, antes de começar, gostaria de... Eu não sei se você percebeu, mas os pastores no ministério da igreja, ele entrou para o templo um pouquinho depois do início do culto. Talvez você não tenha notado, ou sim. Então, em respeito a você, eu quero dizer que esse nosso pequeno atraso foi porque estávamos em reunião de ministério e nos atrasamos um pouco para chegar ao templo. Então, essa satisfação é por respeito a você que aqui está nessa noite. Amém? Querido, abra aí a sua Bíblia, por favor, no texto que está na tela aí, Ezequiel, capítulo 3, versículo 15. Desculpa, Jeremias. Talvez eu tenha passado o texto errado. É isso aí. Com certeza foi eu que passei o texto errado, né? Mas enfim, tá aí o texto, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor, né? Pela manhã falamos sobre isso, e o tema foi o que é um pastor para você. E agora à noite nós vamos continuar com um tema que eu gostaria que você pensasse sobre isso. Por que a igreja precisa de pastores? Quem já pensou sobre isso, né? Você que vem aqui nesse lugar semanalmente, por que você precisa de pastor? Por que eu preciso de pastor também? Não é um tema sugestivo para a nossa meditação nessa noite? E o texto é o que está na tela e diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém? Você crê que você tem pastor que foi dado por Deus para a sua vida? Você crê nisso, sim ou não, igreja? Amém, eu também creio que os meus pastores foram dados por Deus para a minha vida, né? Por que falo assim? Porque, queridos, nós temos vivido tempos difíceis no que diz respeito a essa temática de pastor ou pastoreio, e essa dificuldade, ela vem avançando aí pela história, e é muito interessante pensar nisso, porque nós temos vivido uma crescente confusão sobre o que de fato é um pastoreio, ou sobre o que de fato é pastor, e muitas vezes em detrimento da liberdade que temos hoje, voltadas para as mídias sociais. Por exemplo, muitas pessoas têm buscado ser pastoreado por pastores que ministram nas redes sociais, né? Têm buscado ser pastoreados de fato por muitas vezes homens e mulheres que não têm compromisso com ninguém, quando na verdade deveriam buscar essa ajuda, esse suporte dos pastores da sua igreja local. E infelizmente nós temos vivido nesse tempo essa autonomia onde as pessoas não buscam mais exclusivamente o conhecimento da palavra de Deus e até um direcionamento para a sua própria vida, através dos pastores da sua igreja, do pastor que de fato tem compromisso e responsabilidade com a vida da ovelha, com o rebanho. Muitas vezes essas pessoas nas mídias, elas têm carregado muito mais seguidores e pessoas do que a própria igreja, do que os gabinetes pastorais. Nós temos vivido essa crise, e essa crise é muito séria, ela deve acender na nossa mente uma luz amarela de alerta para a nossa vida, porque a palavra diz que o Senhor é quem nos dá pastor, segundo o seu próprio coração. A palavra afirma isso para a nossa vida. Eu não sei se por acaso você que aqui se encontra nessa noite, nesse tempo, não está sendo pastoreado por ninguém. Se por acaso isso está acontecendo com a sua vida, meu irmão, minha irmã, busque depressa
um suporte da parte de Deus, busque depressa um apoio de alguém que de fato seja segundo o coração de Deus, para que possa orientar a sua vida e te ajudar. Em nome de Jesus, faça isso. Faça isso, porque o que o Senhor tem para a nossa vida é muito melhor do que nós muitas vezes pensamos. Então, temos vivido esse tempo difícil, decorrente dessa autonomia que nós temos, né? Os pastores aí das mídias sociais, pessoas construindo visões doutrinárias, decorrente de outras pessoas que não têm compromisso nenhum com nada, que não estudam a palavra do Senhor, que não se dedicam, não se esmeram, não cuidam de ovelha, não têm compromisso com ovelha e que na verdade não vão dar conta de ninguém para Deus. Nós falamos aqui pela manhã que os pastores darão conta das ovelhas para o Senhor. Você compreende isso? Eu, inclusive, falei que se você tem um filho menor de idade e ele comete uma infração, quem vai responder por isso é você, sendo pai ou mãe. Agora, nós, independente da nossa idade, quem vai responder por nós diante de um Deus Todo-Poderoso é o pastor. Então, você já parou para pensar nessa responsabilidade? É muito melhor para a sua vida e para a minha vida ter alguém que cuide de mim, ter alguém que eu possa estar lado a lado, com quem eu possa conversar, com quem eu possa falar, com quem eu possa pedir uma ajuda pessoalmente. E muitas vezes estamos fazendo isso buscando através de pessoas que não podem nos oferecer. E quando podem, não tem compromisso nenhum com a nossa vida. Nenhum. Lembrem-se, a palavra que foi lida diz que é o Senhor quem dá pastores para o rebanho. É o Senhor que dá pastores para o rebanho. Esses homens e mulheres que são designados por Deus para cuidar, para apacentar, para alimentar o rebanho do Senhor. E é por isso que eles vão prestar conta diante de Deus. O profeta deixa claro aqui que essa provisão de Deus, e é interessante porque eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor ele pode prover para a nossa vida da maneira que Ele quiser. Da maneira que Ele quiser fazer, Ele pode providenciar o suporte, a ajuda, o escape, seja lá o que você estiver precisando, nesse tempo o Senhor pode providenciar. Mas é interessante que nesse texto a palavra diz que a providência de Deus para um povo que estava totalmente perdido eram pastores segundo o seu coração. Que lindo isso, né? É interessante avaliar e pensar o que você pode estar vivendo, independente do que seja. O Senhor dá pastores para a nossa vida segundo o seu coração. A nossa oração, meus irmãos, deve ser diariamente, que o Senhor continue cuidando da vida desses homens e mulheres que têm compromisso conosco. Talvez você que está aqui nessa noite e já até é membro há algum tempo dessa casa, talvez você não esteja tão próximo dos pastores, ou não, mas eu quero te dizer nessa noite que você tem total liberdade para se aproximar, para procurar, para conversar, para buscar para uma orientação, o que quer que seja que você precise desses homens e mulheres. E talvez você diga, como você pode afirmar isso? Posso afirmar porque esse é o ofício do pastor, é cuidar da ovelha. Então, se porventura você não tem essa proximidade, meu irmão, minha irmã, se aproxime, chegue perto, conheça de perto o seu pastor, conheça de perto a sua pastora. Pode ter certeza que o que ele tem de orientação para a tua vida vai muito além do que qualquer outra pessoa, na mídia social ou em qualquer outro lugar pode ter para você, porque a palavra diz que o Senhor, Ele nos dá pastores segundo o seu coração, para nos apacentar com conhecimento e com inteligência. Então, você não está sendo direcionado, Deus jamais faria isso, você não está sendo guiado por alguém de qualquer maneira. O Senhor nunca faria isso com o rebanho, porque o rebanho pertence a Deus. Você pertence ao Senhor.
Então ele jamais colocaria alguém que te levasse por um caminho que te levasse à perdição. Pelo contrário, o Senhor tem colocado homens e mulheres na nossa frente que nos apacentem com conhecimento e com inteligência. Irmãos, isso te traz segurança ou não? Sim ou não, irmãos? Irmãos, eu me sinto seguro ao saber que há pessoas diante de mim, à minha frente, em quem eu possa confiar. Pessoas que estão prontas para me ouvir no momento da aflição, da luta, da dificuldade, do problema, seja o que for. Esses homens e mulheres estão prontos para nos ouvir. Creia nisso. Creia nisso. Irmão, você pode desligar isso aqui, por favor? Não, a minha voz vai... Então você vai perceber aí, se você ler o texto, eu quero ler alguns versículos com você. Vamos ler a partir do versículo 14, para você entender o que estava acontecendo aqui. Presta atenção o que estava acontecendo aqui, igreja. A palavra diz assim, olha, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações, em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntos da terra do norte para a terra que dei eu em herança a vossos pais. Se você ler do início desse livro, você vai ver que esse povo estava perdido na terra. Esse povo estava em rebelião, eles estavam adulterando contra o Senhor. Eles estavam adulterando. Eles estavam idolatrando outros deuses nos montes e nos vales. Por onde quer que eles andavam, eles tinham esquecido do Senhor. É como se fosse o que acabamos de contar aqui, de louvar, na verdade. Era um vale de ossos secos. Era o que estava acontecendo nesse contexto. E o Senhor, como eu disse, Ele poderia providenciar o escape da maneira que Ele quisesse. Porque ainda que você seja infiel, e eu também, o Senhor sempre vai estender a mão para a nossa vida. Ainda que você siga por um caminho, se desvie por outro, que você esqueça do Senhor, o Senhor, no tempo dele, vai te chamar de volta. E esse povo estava perdido, idolatrando, se prostituindo, e esqueceram que o Senhor existia. E o Senhor se lembra deles. E a palavra que nós lemos aí no versículo 14 diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei. Aleluia! Eu não sei como é que você anda nesse tempo, se você está firme nos pés do Senhor, ou se você anda vacilante por esse tempo. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor te chama de volta, que o Senhor te chama para perto, que o Senhor está olhando para você nesse lugar. Ele diz assim nesse lugar: convertei-vos a mim, ó filhos rebeldes, voltem para mim. É isso que o Senhor espera da nossa vida. E percebe que o texto é tão maravilhoso, tão lindo, que o Senhor, que providencia tudo para a sua vida e para a minha, agora Ele vai providenciar. E sempre da maneira que Ele quer. Muitas vezes nós queremos, pedimos, buscamos, e o Senhor não faz do jeito que nós queremos, porque precisa ser do jeito que Ele quer, para que dê certo, para que funcione.
E qual é a providência que Deus vai trazer para esse povo rebelde? Esse povo que havia esquecido do Senhor, que idolatrava, que adorava outros deuses. A palavra diz que ele vai dizer: eu vos darei pastores. Pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Meu irmão, minha irmã, olha a providência de Deus para a nossa vida. Eu não sei você, quem sabe pelo menos uma pessoa nessa noite, no meio dessa multidão. Quem sabe pelo menos uma pessoa. Foi dessa forma que o Senhor trouxe de volta. Através da vida de um pastor que o Senhor colocou no teu caminho. Quem sabe, querido? Quem sabe? Se não tiver ninguém aí na parte de baixo, eu quero te dizer que aqui em cima tem um, que sou eu. Porque um dia eu andava errante pelo mundo, sem querer saber de Deus. Mas o Senhor um dia colocou um homem no meu caminho, que foi uma referência para a minha vida. Um homem segundo o coração de Deus. Para me ensinar, para me instruir com conhecimento e inteligência. Para que hoje, para a glória de Deus, eu estivesse aqui. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que Deus usou um homem da parte dele para instruir no caminho correto. Perceba que Deus faz da maneira que Ele quer. Deus traz de volta aquele povo perdido, aquele povo rebelde, e a maneira de providenciar o escape é lhes dando homens segundo o seu próprio coração. Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha! Saber que o Senhor também cuida de nós dessa maneira. Por isso que eu disse, se aproxime, chegue para perto. Talvez você, por algum motivo, não se aproxime, você fique receoso. Meu irmão, é o nosso papel cuidar de você, acredite nisso. Se aproxime. Pode chegar. E eu posso falar por esses homens e mulheres que aqui estão, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. O Senhor quer cuidar da nossa vida em todos os detalhes, meu querido. Vai ter dia que Deus vai providenciar de outra forma. Vai ter dia que Deus não vai providenciar nada. Mas vai ter dia que o Senhor vai dizer assim: vai lá e fala com aquela pessoa, porque ela é segundo o meu coração. Ela vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Se isso acontecer, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Escute ao Senhor se isso acontecer. Aleluia. Se você por acaso entrou nessa noite aqui, aflito, cheio de problemas, hoje é o dia de você procurar um desses homens ou mulheres para conversar. Todas as vezes que o povo está em crise, Deus providencia o escape de alguma maneira. E nessa palavra que nós estamos lendo, o Senhor providencia o escape através de homens e mulheres segundo o seu coração. Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas isso me traz uma paz tão grande saber que eu tenho homens e mulheres com quem eu posso contar. Com quem eu posso contar sobre qualquer coisa da minha vida. Porque tem coisas que a gente não fala para qualquer um. Mas tem coisas que a gente precisa dividir, que a gente não pode introspectar para não adoecer. Então, o Senhor tem colocado na nossa vida homens e mulheres fiéis para nos ajudar, meus irmãos. Para nos ajudar, para caminhar na nossa frente, para seguirmos os seus passos. Homens segundo o coração de Deus. Homens que vivem a verdade de Deus. Nós precisamos de pastores que falem a verdade de Deus. Nós precisamos de pastores que tragam a palavra de Deus para o nosso coração, seja ela para consolo ou para exortação. Mas é a palavra do Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que cuidem da nossa vida, que nos ajudem, que nos dê uma palavra correta, certa, da parte de Deus. Se você estiver disposto
a ser ajudado, se você precisar, pode buscar esse suporte. Porque eu garanto que você vai conseguir. Eu garanto. E esses homens e mulheres, embora com esse compromisso tão grande, também são ovelhas. Também precisam ser pastoreados. E o Supremo Pastor é o que cuida de nós, de todos nós. É Ele, uma grande referência, quem sabe, ou talvez a maior delas, de pastor de ovelhas, quem sabe, seja Davi. Davi é uma referência tão grande que em um determinado momento ele fala assim, olha, um leão e um urso tentaram arrebatar uma ovelha lá do rebanho do meu pai, e eu matei o leão e o urso. Olha que exemplo de pastor, né? Que entrega a vida, luta com a sua própria vida em prol de uma ovelha. É isso. Talvez você não tenha essa noção, mas é exatamente essa a noção do nosso coração, de lutar pela vida do rebanho, pela sua vida. É essa a noção do nosso coração. É essa a direção de Deus para a nossa vida. Então esse homem, que foi um grande pastor, ele também vai declarar lá no Salmo 23, que ele também precisa ser pastoreado. Aleluia. E ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode seguir? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante, irmãos, pensar sobre o Salmo 23, porque Davi, ele está reconhecendo que Deus faz por ele o que ele fazia pelas ovelhas. Olha que coisa linda, né? E que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, né? Saber que tem um Deus que cuida de nós assim, mas isso serve de referência para a nossa vida, para cuidar da sua vida assim também. Então, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, se por acaso você tem uma visão distorcida de pastor ou de pastora, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero abrir o meu coração para você nessa noite e dizer que nós estamos à disposição de vocês. Para o momento que for necessário, nós estamos à disposição. Que você nessa noite receba essa palavra. Que o seu coração esteja aberto para entender que é o Senhor quem providencia o escape e é da maneira que Ele quer. Pode ser que em algum momento o escape para a sua vida vai ser conversar, um gabinete pastoral, quem sabe, né? E se for essa a direção de Deus, meu irmão, não hesite. Converse com o seu pastor, com a sua pastora. Faça isso. Procure a ele e a ela. Deixe ser ajudado. Em nome de Jesus, amém? Amém? Eu vou terminar, porque eu vou passar a palavra para o pastor, para que ele também tenha aqui o momento dele falar. Você pode se colocar de pé? Aleluia! Glória a Deus! É o Senhor quem dá pastores, meus irmãos. É Ele quem dá pastores. Quando você olhar para os pastores dessa casa, que você possa enxergar assim. Aquele pastor ali, aquela pastora, foi Deus que me deu. Foi Deus que enviou para a minha vida. Muitas vezes nós olhamos para esses homens e mulheres e parece que existe uma distância muito grande entre nós. Não existe não, irmãos. Não existe não. Nós sabemos qual é o nosso papel no reino de Deus. Nós temos consciência disso. E nós estamos prontos para servir o Senhor,
servindo a você também, cuidando de você, naquilo que você precisar. Amém? Então, quando você olhar para esses homens e mulheres, olhe para eles e veja pessoas segundo o coração de Deus. Amém? Pode vir aqui, Wagner. É você? Vou encerrar, pode vir. Pode subir aqui, Wagner. Irmãos, esse não é um culto específico de pastor. Não é isso. Esse é o culto de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Mas esse momento de reconhecimento, ele tem entrado em desuso na história. Não se fala mais nisso. Pouco se ouve dizer sobre o dia do pastor. Pouco se ouve falar, poucas igrejas falam sobre isso. Pouquíssimas. E nesse dia, nós, seguindo a orientação de Deus, seguimos nesse modelo, sabendo que a direção de Deus foi essa, e reconhecendo que Deus tem dado para a nossa vida pastores segundo o seu coração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Vou te entregar. Quem aqui conhece todos os pastores da igreja? Levanta sua mão aí. Ah, não, acho que eu fiz errado. Baixa a mão aí, gente. Quem não conhece os pastores? Todos os pastores. Quem não conhece? Ah, tem algumas pessoas que não conhecem todos os pastores. Então, eu quero fazer um movimento aqui rapidinho, Wagner. Os pastores, por favor, aqui na frente. Por favor. Por favor. Tem tempo, né? Tem tempo. Então, você que não conhecia, tá aqui, ó. Pastor Marcos Silvestre, sua esposa, pastora Marta, presidente da igreja. Quê? Ah, estão pedindo para subir? Então vem, ó. É bom que o pastor Marcos já fica aqui depois. Irmãos, estamos fazendo assim porque nós temos tempo. E é importante que você conheça. Meus irmãos, aqui o pastor Marcos e a sua esposa. Marta Machado. Pastora presidente da igreja. Irmão, devemos honra a esses homens e mulheres. Olha, eu também sou pastor, você sabe. Mas eu tenho um desejo tão grande no coração de honrá-los todos os dias. Todos os dias. Pastor José Ricardo e a sua esposa. Pastora Marta de Assis. Pastor Antônio e a sua esposa. Fala o nome e sobrenome aí também. Roseli de quê? Ah, tá. Roseli Santos e pastor Antônio. Pastor Delci é o mais jovem da igreja. A pastora Deise, todos conhecem, ela está aí trabalhando aí na atividade do departamento aí do Ministério de Família. Pastor Richardson, responsável aí também junto com o irmão do departamento de homens. Eu e a minha esposa, pastora Cleide, estamos com os jovens e adolescentes nesse tempo aqui na igreja. Amém? Então, irmãos, esse aqui, ó, é o ministério da igreja, os pastores da igreja, né? Para que você conheça. Repito, irmão, repito, quantas vezes for necessário. O desejo do coração é honrá-los todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Todos os dias.
Se você por acaso tem o desejo de se aproximar, de conhecer melhor, irmão, esteja à vontade. Esteja à vontade. Pode ter certeza que você vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido por esses homens e mulheres. Amém? Então, mais uma vez, para eu entregar para o Wagner, você pode aplaudir o Senhor. O Senhor, é para aplaudir o Senhor pela vida desses homens e mulheres. Amém? Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos pastores. Muito obrigado. Wagner. Pastor Sérgio, continua aqui do meu lado, por favor. Se depois eu subir também agora, você vai ficar do meu lado. Gente, pode se sentar, por favor. Aproximadamente há uns 30 dias atrás, eu conversei com o pastor Sérgio, falei assim, pastor Sérgio, a gente está com uma responsabilidade aí. Estamos aí com a responsabilidade de trazer uma palavra para os nossos corações a respeito dos pastores. Porque tudo que foi falado hoje de manhã para as nossas vidas, né, a respeito desses homens, dessas mulheres que estão aqui acima, se encaixa perfeitamente com a minha vida, gente. Tudo aquilo que eu falei também de manhã, né, eu endosso agora à noite. O pastor Marco, ele me ajudou muito, muito. Hoje, evangelista estou, porque Deus quis e o pastor Marco me acreditando em mim. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marco e da pastora Marta. E graças a Deus, conforme foi falado aqui hoje de manhã, conforme a Sergiana falou, eu também estive presente em algumas formações de pastores que eu pude estar junto também, ajudando eles. Eu louvo a Deus por isso. E uma coisa que eu posso falar para você, faça pelos seus pastores, esteja do lado, honre a vida deles, não esqueça daquele feedback que eu dei para vocês. Uns gostam de bolo, outros gostam de outra coisa. Faça uma visita, isso alegra o coração deles. E, pastor Sérgio, muito obrigado por receber o nosso convite, em fazer essa, quase uma, ia falar coletânea não, mas não é não, mas esse intensivão com a gente aí, né? Foi de muito, muito bom, foi de Deus. E receba essa lembrancinha da nossa igreja com muito carinho, tá? Pastor, aprendi hoje de manhã que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. O Senhor é bênção na nossa vida, tá bom, pastor? Tá? Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, né?